Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo O Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse livro do Napoleão Hill. O Napoleão Hill, então, que é esse autor de best-sellers como Pensa em Riqueza e Mais Esperto que o Diabo. E ele que nasceu na pobreza, ele que se tornou um grande nome da literatura, especialmente para as pessoas que estejam buscando uma filosofia do sucesso. Ele nasceu na pobreza em uma cabana de madeira de um só cômodo lá nos Estados Unidos. Porém, ele seguiu uma sugestão do Andrew Carnegie, que era um magnata do aço, multimilionário, quando ele disse ao Napoleão para fazer um estudo com pessoas muito bem-sucedidas e pessoas que fracassaram, para estar então compilando uma filosofia do sucesso. O Napoleão aproveitou essa oportunidade, passou 30 anos da vida dele fazendo esse estudo, essa pesquisa, e aí ele pegou cada evento-chave, identificou, analisou a lição aprendida e reduziu esses elementos em princípios básicos. Ele organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como guia para criar o próprio sucesso. Eu acho interessante ler isso, exatamente para estar posicionando quem é o autor. Se ele nasceu em berço de ouro e só está trazendo aí uma teoria vazia que não leva a nada, ou se ele mesmo reverteu a própria situação, saiu de uma situação que poderia ser tida até como um álibi para justificar uma vida na falta e na escassez e passou para a vida de abundância e plenitude em todos os setores, a exemplo do Andrew Carnegie, que também era um magnata, era bem-sucedido em todos os setores. Então, eu leio isso para localizar quem é, para determinar quem é Napoleão Hill, e eu leio também no início dos vídeos essa última estrofe do poema Invictus, do William Ernest Henley, que inspirou então o título desse livro, que é Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse poema que inspirou também pessoas como Nelson Mandela e Oprah Winfrey. Diz assim no final: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Ou seja, não importa em que condição eu nasci, não importa quantas adversidades aconteceram na minha vida, eu vou me manter firme sabendo que eu sou a única pessoa que pode mudar o que eu estou vivendo, porque eu sou a única pessoa que pode mudar os meus pensamentos. E aí é isso que o Napoleão Hill explica, tanto nesse como nos livros anteriores, que tudo passa pelo pensamento. Toda a nossa realidade, ela começa ali, a raiz dela está nos pensamentos. E os pensamentos, eles podem vir de crenças, eles vêm de crenças. Então aqui nesses últimos vídeos, nas páginas anteriores aqui, desse segundo capítulo, que é exatamente o pensamento organizado, ele fala de crenças e fala também de como é que a gente pode estar se preparando para analisar opiniões. Ele falou aqui especialmente de opiniões trazidas em livros, analisar qual é a verdadeira intenção do autor, assim como o próprio Napoleão Hill, se o que ele estava trazendo era alguma coisa que ele viveu na prática ou alguma teoria que ele não tinha testado ainda, por exemplo. E aí no final ele fala que depois de 13 formas de entender então como ter o pensamento organizado, ele trouxe que alguns inimigos mais comuns do pensamento razoável. Então ele diz que primeiro são emoções de amor e sexo, depois ódio, raiva, ciúme, medo, entre outras emoções negativas, e depois no final ele disse que entusiasmo e imaginação descontrolados, ou seja, esse entusiasmo e imaginação, eles são uma via de mão dupla, eles podem nos ajudar a alcançar o sucesso ou, se forem descontrolados, nos levar ao fracasso. E aí então ele deixou aqui claro também no final que a gente deve ter muito discernimento, que não devemos ser também como São Tomé,
E ele disse no final do último capítulo, então, do último vídeo: seja sempre um bom ouvinte, mas seja também um pensador preciso ao ouvir o que os outros estão falando. Ou seja, atenção ao que o outro está falando. Se a gente está numa conversa, não sair, deixar a mente devagar. É fácil ver quando uma pessoa não está presente mais. Se a gente estiver conversando com ela e ela foi embora, para o passado ou para o futuro, é fácil ver e a gente se sente sozinho, é meio desestimulante, se não até... sei lá, se a gente não for ver mais fundo ainda, né? Então ele está dizendo, não seja São Tomé, seja um bom ouvinte, mas passe pelo seu crivo, o crivo da sua própria consciência. Vamos continuar então. Lembre-se, você vive em um tempo em que a distribuição de propaganda se tornou uma profissão altamente qualificada. As formas mais perigosas de propaganda são aquelas cujas fontes ou propósitos não são reconhecíveis. Aí então aqui, ele falando de estar prestando bastante atenção, então o que está sendo propagado. Eu acredito que propaganda não é só aquela para vender um produto que a gente ouve no rádio, ou lê na revista, ou vê na internet agora, ou vê na televisão. É também o que está sendo propagado através de um livro, através de um filme, através de uma música. Então ele diz que há que se tomar bastante cuidado com isso, porque existem formas perigosas de se propagar as coisas. De fato, se fonte ou propósito forem óbvios, a tentativa de influenciar não é propaganda, é só publicidade. Então vamos entender isso aqui. De fato, se a fonte ou o propósito forem óbvios, a tentativa de influenciar não é propaganda, é só publicidade. Ou seja, se for óbvio, se não for uma coisa que a gente não esteja na cara, então é publicidade. Estou só fazendo uma publicidade de alguma coisa que está óbvio, que é só olhar e perceber. Agora, se não for, aí é uma propaganda e aí ela pode ser perigosa, é isso que ele está dizendo. Lembre-se também de que você foi dotado de 3 importantes departamentos mentais descobridores de fatos, que são: primeiro, força de vontade; segundo, faculdade do raciocínio; terceiro, faculdade da consciência. Olha, então ele dizendo aqui os nossos filtros. Tem ali o filtro de Sócrates, que ele diz quando a gente for passar alguma coisa para frente, quando a gente for comprar alguma coisa, quando a gente for dizer alguma coisa. Primeiro a gente deve se perguntar, é verdade? Depois, é gentil? Depois, vai ser contribuição? Vai contribuir comigo e com o outro? Então, e aqui ele trazendo a mesma coisa, para que a gente possa analisar opiniões, para que a gente possa analisar crenças, através das quais que nós estamos deixando que nos guiem. Aí nós devemos passar pelos nossos filtros, que todo mundo tem, que é a força de vontade, o raciocínio e a consciência, que ele já disse ali nas páginas anteriores, que é o próprio juiz dentro da gente. Eu sempre imaginei dessa forma. Ninguém condena ninguém a nada, muito menos Deus. Não tem ninguém pagando por nada, não tem ninguém sendo castigado por nada. A única coisa que pode ser que nos castigue, entre aspas, é a nossa própria consciência. Porque se a gente fizer alguma coisa, seguir alguma opinião, contribuir com alguma coisa que não seja o melhor para todos, é a nossa consciência que vai nos mostrar. E só quando a nossa consciência vai nos mostrar, acredito eu, a lei da causa e efeito entra em ação e nos faz vivenciar aquilo. É só a minha forma de entender, tá bom? Esses departamentos da mente se tornam fortes e confiáveis apenas pela disciplina, pelo treinamento e uso. Ou seja, como diz Saint Germain, no livro de ouro de Saint Germain, é tudo como malhar o corpo físico. Se a gente não malha, se a gente não movimenta, atrofia. Eu vi uma pessoa na Índia que ficou com os braços levantados até que se atrofiaram. Agora ele está com o braço, é um homem, os braços dele não descem mais. Ou seja,
como nesse caso, então, se a gente não usar a disciplina e esses departamentos da mente se tornam fortes e confiáveis apenas pela disciplina, pelo treinamento e uso. Se a gente não usar, então, o que ele já trouxe aqui, que é a consciência, o raciocínio e a força de vontade, aí é como se a gente não tivesse, eles se atrofiam. Dê a eles uma chance de examinar tudo o que você quiser considerar como fato. Crie o hábito de contar com as suas decisões, com as decisões deles. Se não for assim, talvez você nunca seja um pensador preciso. Ou seja, talvez você nunca possa ter confiança que aquilo que você está pensando é você mesmo. Tá vindo ali da sua centelha divina, tá vindo ali da inteligência infinita em você. Tome muito cuidado ao aceitar como fato qualquer coisa que se origine destas 3 áreas da mente. Então vamos prestar atenção, gente. Ele já disse ali na análise desse capítulo que esse capítulo deve ser lido assim com muito mais atenção até do que os outros, que o entendimento desse capítulo vai fazer toda a diferença. Então ele já falou aqui das peneiras que a gente deve passar, aquilo que a gente, os fatos que a gente vai está baseando o nosso pensamento, para que o nosso pensamento possa ser organizado. Então ele já disse que é a força de vontade, o raciocínio e a consciência. E agora aqui ele vai trazer áreas da mente que a gente deve estar sempre já com o pé atrás quando qualquer fato vier delas. Então vamos ver quais são. Os 5 sentidos. A primeira, a segunda são as emoções e a terceira, a memória. Ele deixou tudo isso ali também, logo onde ele falou dos gráficos também. Ou seja, ele já diz que nós podemos ser enganados pelos nossos 5 sentidos se a gente estiver se deixando guiar pela emoção. Ele já disse também que nós podemos ser enganados pela nossa própria memória. Também eu acredito que desses 3, quem vai na frente pegando na mão dos outros 2 são as emoções. Se a gente se deixa levar por emoções, especialmente emoções negativas, oriundas de pensamentos negativos, aí então a gente pode ser enganados pelos nossos 5 sentidos e pela memória. Essas 3 fontes são deficientes e requerem a mais severa autodisciplina antes de se tornarem confiáveis. Mais uma vez ele afirmando, ele trazendo então que tudo passa pela autodisciplina. A gente tem que entender então que disciplina é o primeiro ponto, depois é disciplina e terceiro, para a gente estar conseguindo sucesso, é ter disciplina. Como o mentor do Chico Xavier, Emmanuel, explicou para ele antes dele começar a missão dele a escrever os livros. Qualquer psicólogo é capaz de enganar você por meio de todos os seus 5 sentidos físicos. E você, sem dúvida, está se enganando por meio desses sentidos quase diariamente. Por exemplo, se você cruza o segundo dedo de uma das mãos sobre o primeiro dedo e coloca um pequeno objeto entre a ponta dos 2 dedos de forma a mantê-lo em contato com eles, o tato vai enganá-lo diante dos seus olhos, registrando 2 objetos em vez de 1. Olha que interessante, então, ele trazendo aqui um exemplo para mostrar como é que nós podemos ser enganados pelo tato. Então, vamos repetir aqui, a gente deve então estar cruzando o dedo de uma das mãos sobre o primeiro e coloca um pequeno objeto entre a ponta dos 2 dedos, de forma a manter, então, esse objeto em contato com os dedos. E o tato, então, vai nos enganar. Depois que eu terminar aqui, eu vou fazer esse teste para ver, tá bom? No momento em que você tira os dedos da posição a que se acostumaram, interferindo, portanto, em seus hábitos, eles deixam de dar a informação precisa. Da mesma maneira, os 5 sentidos podem ser enganados. Nossa, é a primeira vez que eu ouço falar disso, então vou realmente fazer esse teste, gente. Olha ele explicando por que é. Quando nós tiramos os dedos da posição normal, que é um do lado do outro, então eles deixam de dar a informação precisa.
Então ele mostrando, se o tato pode nos enganar, os outros 4 sentidos também, dependendo de onde é que a gente esteja calcado, onde é que a gente esteja se apoiando. As emoções, igualmente, podem ser facilmente enganadas. Por exemplo, quando alguém é submetido ao medo por meio de algum tipo de emergência que estimula a emoção do medo, essa emoção vai enganar o sentido da visão, ou da audição, ou do olfato, ou do tato. Um fato estabelecido sem sombra de dúvida. Então, olha aqui ele dizendo que o medo, novamente aqui, é o carro-chefe ali no livro Pensa em Riqueza, ele traz um capítulo só sobre os 5 temores básicos, ou seja, os 5 medos básicos que nos impedem de alcançar sucesso. Então ele trazendo mais uma vez que o medo, ele pode sim nos enganar, a gente até vê coisas quando a gente está com medo. A gente até a imaginação nos engana, a nossa visão nos engana, a gente pode até sentir olha aqui, o olfato, ele dizendo que vai enganar o sentido da visão, da audição ou do olfato, ou seja, a gente pode ver, ouvir ou até sentir pelo olfato, sentir cheiros que vão nos enganar se a gente estiver dominado pelo medo, ou seja, se o que tiver, a emoção que a gente estiver sentindo for o medo. É em resposta às falsas impressões das emoções ou os 5 sentidos que homens e mulheres se tornam hipocondríacos, que são pessoas que sofrem de doenças imaginárias. Olha, gente, como é importante estar dominando o medo, não é? Napoleão Hill, ali no livro Mais Esperto que o Diabo, o próprio diabo que explica que ele é simplesmente o lado negativo da força, e se nós estamos nessa realidade do dual, onde há luz e sombra, onde tudo tem o seu outro lado, então e é tudo composto de átomo, ele diz que ele é a parte negativa do átomo, ele não é uma besta, com tamanho, com cor, com forma. Não, ele não tem forma, ele é uma energia, ele é o lado negativo da força, uma energia negativa, como tudo é constituído de energia nessa realidade. E aí ele diz que ele pode sim cometer coisas terríveis que são acreditadas a quem acredita nele, isso é coisa do próprio demônio, coisas assim, é porque a pessoa deixa que ele tome conta da mente dela, aí a mente faz com que ele faça coisas terríveis que possam ser até acreditadas ao que é chamado de diabo, que é apenas a energia negativa. E ele diz, o que é que abre a mente para ele, a mente do indivíduo para ele? O medo. Então, eu acredito que realmente está dominando o medo básico, não é? Para que esse capítulo faça sentido e nos traga o que ele está dizendo que é possível. Eu acredito que passa se a gente disser, mas não aconteceu nada daquilo, eu já li 500 vezes, mas tirou o medo, conseguiu dominar o medo? Talvez seja isso também interessante de entender, né? A cura, nesses casos, pode ser promovida apenas pelo psiquiatra ou pelo médico competente em terapias sugestivas. Mas aí é ele que está dizendo, né? Enfim, é ele que está dizendo. Essa discussão tem a intenção de sugerir que você seja cauteloso ao aceitar qualquer informação recebida de outras pessoas, mas mais cauteloso, de fato, ao aceitar a informação que recebe de você mesmo. Tá vendo? Porque se quem estiver ali dominando sua mente for o medo, as informações que você receber de você mesmo, com certeza não estarão vindo da sua presença eu sou, não estarão vindo da sua centelha divina, não estarão te guiando para a abundância e para a prosperidade, mas sim para a falta e para a escassez. Parece lamentável que se deva prevenir alguém contra a aceitação de informações que se originam de sua própria mente, mas o aviso é justificado pelo grande número de pessoas que fracassam por mentir para si mesmas em pensamento. A arte de se enganar é perigosa. Olha, gente, que incrível isso aqui, então. Ele dizendo que
acredito até, não está escrito, mas eu acredito que até pior do que ser enganado por outros, é ser enganado pela nossa própria mente. Mas aí, voltando ao exemplo do livro Mais Esperto que o Diabo, o próprio diz ali também que se a gente não aprende a pensar por nós mesmos, ou seja, sermos os guardiões da nossa própria mente, então nós alienamos a nossa mente a ele. E aí, na verdade, nós estamos sendo enganados pela nossa própria mente, que está sendo dirigida por um terceiro, não por nós mesmos, não é? A mente é um mecanismo estranho. Ela age a partir dos impulsos de pensamento, sejam eles destrutivos, sejam construtivos, precisos ou imprecisos. Uma verdade que pode ser verificada pelo fato de a história da cura estar repleta de casos de pessoas cujo pensamento falho produziu os sintomas físicos da doença, quando na realidade não havia base para a doença, exceto a do pensamento. Olha, gente, ele já voltando aqui então, batendo ele, pessoas falando sobre os hipocondríacos, que são as pessoas que sofrem de doenças imaginárias, porque aqui ele explicando então que a mente age a partir dos impulsos do pensamento. Então, mais uma vez aquela coisa, se a gente pensa que pode, a gente pode, se a gente pensa que a gente não pode, a gente não pode, se a gente pensa que a gente está doente, a gente está, se a gente pensa que a gente está saudável, é saudável, a gente é. Aquela coisa também pode ser confirmado com aquela coisa do uso do placebo, que eu já ouvi dizer de pessoas que usaram placebo contra doenças, experimentos que foram feitos, contra doenças realmente difíceis de serem curadas, até tidas como sem cura, e que se curaram e tomando apenas uma cápsula de uma farinha, de nada ali dentro. Por quê? Porque pensou, não, esse remédio vai me curar. Se os pensamentos dominantes do indivíduo se baseiam na aceitação da pobreza, a mente subconsciente leva esses pensamentos à sua conclusão lógica. A mente funciona da mesma maneira quando os pensamentos dominantes são de opulência e fartura. Tenha controle sobre sua mente. Force-a a se alimentar de pensamentos que você escolhe e então será realmente o mestre do seu destino, o capitão da sua alma, como Heinlein expressou esse pensamento no poema dele. Então ele dizendo, explicando aqui que só dessa forma, se a gente forçar a nossa mente a se alimentar dos pensamentos que a gente escolhe, somos nós o mestre do nosso destino, somos nós o capitão da nossa alma. Então como é que a gente vai se deixar dominar pela mente, se a gente sabe que ela pode nos enganar? E aí então ele diz que se a gente está então se deixando, aceitando pensamentos de pobreza, de falta, de limitação, é para isso que a gente vai, é isso que a gente vai criar. Já se a gente está com pensamentos de opulência e fartura, também é isso. Eu já vi vídeos de pessoas que falam sobre isso, da gente, se a gente tá querendo riqueza financeira, mas a gente se veste com roupas rasgadas, especialmente roupas de baixo. Se a gente está com calcinha ou cueca todo puidinho, porque ninguém está vendo, aí é um ponto a se prestar atenção, digamos um detalhe entre aspas, que faz diferença. Se a gente pensar, eu vou economizar desse jeito, é porque a gente tem medo, a gente não confia que a presença divina em nós é dona e proprietária de tudo, pode também trazer tudo para a gente. E aí então, gente, eu fico aqui nesse que ficou bem mais silencioso, aqui no galinheiro para a gente fazer, e eu trago para vocês então agora, no próximo vídeo, ele vai falar então dos seus hábitos de pensamento são o resultado da herança social e física. Então, como ele faz essa quebrada aqui, eu vou deixar, mesmo que esse vídeo fique um pouquinho mais curto que os outros, para que a gente entenda essa nova parte que ele vai passar sem corte, tá bom? Aí então eu agradeço mais uma vez, aproveito esse momento para agradecer você que está acompanhando.
E espero verdadeiramente que esteja sendo contribuição, especialmente para você que seja por acaso deficiente visual, ou que seja analfabeto, ou você que não tenha tempo. E você que gosta de estar vendo os meus vídeos e que gosta das interferências da minha opinião, se você quiser me passar a sua também, se por acaso em alguma parte você não tiver concordado, eu vou ficar super feliz em receber, tá bom? Você também que gosta e que conhece alguém que possa gostar, que quiser compartilhar, quiser deixar sua curtida ou quiser também se inscrever no canal, eu vou ficar super feliz. Se for leve, faça por favor. E aí a gente vai conseguir, com esses livros do Napoleão Hill, está alcançando então o que ele alcançou, porque aqui está escrito que por quase 30 anos ele dedicou-se a entrevistar mais de 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como fracassados. E os resultados desses anos de pesquisa exaustiva fizeram dele um dos autores best-sellers da história e uma das vozes mais influentes dos Estados Unidos. Então, isso avaliza o que ele está dizendo aqui no livro, e ele explicou que esse segundo capítulo ele seria de importância vital e que seria necessário estar lendo mais de uma vez. Então, se você quiser estar revendo o vídeo também, é sugestão do próprio Napoleão Hill. Acredito, se você também quiser ter o livro próprio também, acredito que seja interessante. Porque no livro ele está dizendo claramente aqui, seja dono da sua própria mente, seja capitão da sua alma, senhor do seu destino, e ele ensina aqui como fazer, tá bom? Eu fico muito feliz que você tenha vindo comigo até esse vídeo, até esse capítulo, espero muito te encontrar para o próximo, para dar continuidade. Obrigada, tchau!